Minha vida foi salva. Bom, para um pouco de contexto, vamos para 2016, quando eu estava na 4ª série. Naquela época eu fui estudar numa escola pública, e justo no primeiro dia eu errei de sala, burro pra caramba naquela época, mas isso não me afetou muito pois no fim eu fui à minha sala original, embora tenha ficado na sala errada por maior parte do tempo. Continuando, passou-se um tempo e eu conheci os alunos da sala, dentre eles um garoto, vamos chamar ele de Afonso. O porquê? Nenhum, só acho o nome engraçado. Afonso era um garoto problemático e eu fiz questão de evitar ele, mas como eu disse que ele era problemático, então, ele começou a fazer bullying comigo, sem nenhuma razão, porque não lembro qual razão. Primeiro começou com algumas provocações, depois ele partiu para as agressões, até lembro que ele me espancou em meio de todos porque eu discuti com ele. Depois de tanto sofrimento, surge à luz, o Salvador que iria mudar tudo, o Janjin, outro nome fictício. Janjin viu o meu sofrimento em um corredor e partiu para cima do Afonso, que recuou xingando. Após isso, ele virou meu amigo, e desde então, ele me ensinou como se defender do Afonso, mas que não adiantava. Porque eu era muito medroso, Janjin salvou minha vida, e sou muito grato a ele, e por conta de suas motivações, no último dia que eu estaria naquela escola, Afonso veio de novo, mas Janjin não estava comigo, então ele começou com suas provocações. Naquele momento, eu não senti medo, mas senti tanto ódio que em menos de um minuto eu dei uma bicuda tai forte nele que ele caiu no chão e saiu fora. Anos se passam, e eu nunca mais ouvi falar de Janjin, até chegar 2022, quando em uma volta para casa, minha mãe pergunta sobre ele, então eu disse na hora, espere, pare o carro ali, ele mora bem aqui. No começo pensei que ele não estaria mais ali, pois se passaram 6 anos, então minha mãe buzina o carro e chama pelo nome dele, e quando eu olho na porta vejo um jovem, alto e musculoso. Sim, era ele. Na hora ele não sabia quem era, mas quando saiu do carro foi esse papo Janjin. Ah, não pode ser, é tu cara? Oi meu chapa, há quanto tempo né? Nesse momento nos abraçamos bem forte, embora eu não tinha muito tempo para ficar lá, e desde então mantemos contato. Assistente agressivo foi expulso do colégio por um post meu. Bom, essa é uma história que sempre tive vontade de contar por aqui, e acho que como já fazem 3 anos dos ocorridos, já está na hora. Contexto: decidi mudar para um colégio militar na minha cidade que havia sido inaugurado há 2 anos. Por motivos óbvios não posso citar o nome, a cidade e o estado, mas adianto que minha cidade é extremamente perigosa, com o ensino precário até mesmo no particular. Me mudei para o militar pois em seus primeiros anos, o colégio já havia alcançando marcas nunca antes vistas nas notas escolares do estado, visto que eu estava me preparando para o vestibular. Aqui a história começa. No local, os alunos praticamente eram tratados como se estivessem em um quartel, o que é normal, afinal, é um colégio militar, onde havia uma hierarquia a ser seguida. O diretor era uma patente alta da polícia, o vice também e assim por diante, até chegar nos monitores de turma que eram em sua maioria, patente mediana. Os professores e funcionários da escola eram civis, empregados pelo Estado. Lembrem-se deste detalhe, eram civis. Entre marchas, continências e flexões diárias, comecei a conhecer algumas figuras da escola, entre funcionários e alunos. Fui parar em uma sala onde a maioria das pessoas eram de escolas que eu já havia estudado, e os funcionários eram em sua maioria conhecidos ou colegas de familiares ou outros colegas meus. Nesse ponto da história, vamos destacar 2 pessoas, um grande amigo que fiz lá, vamos chamá-lo aqui de André, e um dos civis que trabalhavam principalmente na recepção, o agressivo, chamando de cara mal, CM, aqui. CM era um dos piores funcionários daquela escola, homem alto, parcialmente careca, gordo e que por algum motivo andava com roupas da polícia sem ser policial. Enquanto todos nos tratavam como gente, inclusive os militares, esse mané nos tratava de um jeito que eu vejo semelhança com os relatos de Karen que vocês veem por aqui. Ele simplesmente gritava com os alunos sem motivo, desrespeitando-os e impondo regras que nem sequer estavam no manual do colégio, chamando alguns de moleques, ou de vagabundos, às vezes sem literalmente nenhum motivo. Infelizmente a direção passava pano para essa situação. A cada nova reclamação, o diretor dizia que nada disso iria acontecer mais, o que acontecia, às vezes, horas depois, e em um momento, as reclamações passaram a ser ignoradas pela diretoria. Até que veio a pandemia de 2020, nosso colégio teve as aulas canceladas e entramos na modalidade EAD. Os alunos que tinham como entrar na internet e realizar as atividades pela plataforma da nossa escola seguiram normalmente online, enquanto os que não tinham condições de ter um aparelho ou fácil acesso à internet deveriam pegar atividades e apostilas mensalmente na escola, devendo entregar no mês seguinte. Nisso, entra um jovem alto, negro, de um dos bairros mais complicados da minha cidade, com quase 2 anos a mais que eu e extremamente inteligente. Esse cara pode ser o que quiser na vida, juro.
Entregava atividades mensalmente, muitas vezes ele vinha em minha casa e fazíamos juntos tudo o que ele tinha de fazer. Até que em um certo dia, chegou ao colégio para entregar uma prova e adivinha quem estava lá? Isso mesmo, o CM. Ele rapidamente vetou a entrada do rapaz, que tinha pedalado mais de 5 quilômetros até a escola e não deu maiores explicações. Como um exímio cortês, foi paciente e tentou explicar a CM o motivo que ele estava ali. CM então o xingou de todas as formas possíveis e a explodiu, trocando insultos com o porteiro, e então saindo. Após alguns metros pedalando de volta, uma caminhonete que estava a serviço do colégio fechou o rapaz, com CM e outro policial dentro. Ele então foi agredido e ofendido de um jeito que nenhuma pessoa merece, incluindo ofensas raciais. Sofreu voz de prisão por um homem que nem era policial, e de lá foram para a delegacia. Então me enviou mensagens assim que pôde, com áudios e tudo mais. Após ouvir tudo eu explode. Eu sempre fui muito silencioso, não me envolvia em muitas coisas, mas essa briga eu comprei totalmente sem pensar duas vezes. Postei a seguinte frase: colégio militar que é omisso a um crime contra um aluno não merece nenhum respeito. 20 minutos depois, alguns outros alunos que já sabiam da história também compartilharam a mesma frase. 4 horas depois já circulava entre outras turmas e um dia depois, alunos de outras escolas haviam repostado isso. A escola tentou abafar o caso, mas já era tarde demais. Então, com tudo isso acontecendo e inclusive professores e até a secretaria civil da escola do nosso lado, após inúmeras denúncias, avisos e reclamações, a escola decidiu o afastar apenas quando algo grave ocorreu. Confesso que após o post, fiquei com um certo receio, afinal, eu estava lidando com gente grande e uma escola inteira com pessoas de alta patente, mas nada passou de paranoia minha e eu nunca fui sequer questionado sobre, com razão. Resumo, qualquer que iria pagar de fodão achando que tinha o mundo em suas mãos sempre saía impune de reclamações após atitudes idiotas, e só foi afastado após um crime grave e a comoção da comunidade escolar. Esse foi meu relato, tem outros relatos desse colégio, desculpe se ficou longo mas eu tentei resumir o que pude, valeu pela atenção XD. Qual foi o pior aniversário que você teve? Eu começo. Contexto: todo ano no aniversário da minha cidade, acontece uma expo, vem vários cantores famosos e tal. Coincidentemente nasci no mesmo dia. Era a minha festinha de 5 anos, tinha chamado um monte de amigos, vários familiares. Minha mãe tinha feito um bolo enorme digno das festas dos anos 2000, fez vários pirulitos de chocolate, brigadeiros, beijinhos. Porém, como nem tudo são flores, a atração na expo naquele dia era o Luan Santana, logo ninguém compareceu à minha festinha, pra não dizer ninguém, foram a minha tia e minha prima, mas contam como ninguém. Meu primo tentou acertar o meu rosto com o bolo. Mas como eu não sou bobo nem nada, desviei. O bolo acabou pegando no meu trabalho da feira de ciências, que por sinal era de isopor, material frágil para um bolo de 4 camadas de altura dupla. Além de que eu estava aguando a do bolo. Até hoje eu não consigo encontrar sentido para fazer essas brincadeiras de mau gosto. Passei um aniversário longe de casa, menti para todo mundo que estava bem, com amigos e etc, porque ninguém sabia que eu estava trabalhando na Flórida, Foi uma época péssima, trabalhava com limpeza, era difícil, degradante, tóxico, mas dava dinheiro, então eu fazia. Ninguém sabia no trabalho que era meu aniversário. Nesse mesmo dia um supervisor que levava a gente de carro para o trabalho disse que queria sair para beber comigo. Como eu neguei, ele esperou acabar o expediente e me demitiu. Comprei um bolo barato e fui pro meu quartinho feio comer sozinha. O desse ano, eu nunca tive festa de aniversário porque eu odiava e então nunca me importei, mas daí na escola, eu levo um cala-boca sem nenhum motivo. Eu estava conversando sobre a matéria, não de qualquer pessoa, mas da pessoa que eu conheço há 14 anos, e a pessoa mais antiga com quem tenho interação. Uma carreta tentou burlar um engarrafamento e se deu mal. Eu estava dirigindo numa via com 2 mãos de Camaçari, Bahia, até Salvador, Bahia, uma tendo direção uma a outra, até que me deparo com um engarrafamento na mão que eu estava, injuriado aguardei dentro do meu carro para que o engarrafamento passasse. Dado alguns minutos vejo que havia uma carreta, Scania, somente com o cavalinho estava se aproximando, ela parou e ficou parada com mais ou menos 5 carros parados atrás da carreta, até que ela deu uma curva brusca para a contramão da via e começou a empurrar os carros da outra via para poder passar pela contramão, e todo mundo que vinha na via da carreta tinha que abrir pro lado, senão acabava batendo de frente, meu irmão, até que veio um caminhão imenso que não havia percebido a carreta foi para fora da pista quase batendo de frente para a carreta. Depois de alguns minutos do ocorrido, ouvi sirenes da polícia indo atrás do caminho que caminhonete havia feito, acho que ele se deu mal depois.
Eu não salvei ele. Pra começar, eu sou uma amante das aves. Já cuidei de uma andorinha que caiu do ninho por um Natal inteiro. Cheguei em casa e me virei pra rua, vi duas pessoas agachadas fazendo carinho em algo. Quando aquilo voa até um toldo na minha vizinha, eu consigo alcançar ele, então eu chego perto dele. Mas como eu sou uma jamanta, ao invés de eu pegar ele pelo corpo, eu o peguei pelo rabo. Conclusão, o bichinho saiu voando. Não sei se foi o certo eu ter deixado ele ir, mas eu queria tanto cuidar dele.